Depois de uma maratona de introdução ao metabolismo, chegamos na última videoaula, onde a gente vai terminar aqui com chave de ouro, é a regulação tanto da gliconeogênese, em paralelo com a regulação da via glicolítica, né? Faz todo sentido a gente ver essa regulação em conjunto, porque, mesmo não sendo o inverso da via glicolítica, a gliconeogênese compartilha com a via glicolítica muitas etapas reversíveis. E elas atuam em sentidos antagônicos. Enquanto a via glicolítica converte glicose em piruvato, e a partir do piruvato várias moléculas são produzidas, na gliconeogênese várias moléculas produzem o piruvato, que é convertido em glicose. Por isso que, de maneira geral, uma via fica inativa quando a outra está ativa. A gente já viu que vias antagônicas precisam ser reguladas simultaneamente para evitar o ciclo fútil e, obviamente, evitar um gasto desnecessário de ATP, tá? De maneira geral, quando a gente pensa na regulação em conjunto da glicólise e da gliconeogênese, duas etapas irreversíveis em ambos os metabolismos têm controle simultâneo. No caso da via glicolítica, a gente está falando da etapa que converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, catalisada pela fosfofrutoquinase, a nossa queridinha PFK1. E quando a gente pensa na gliconeogênese, nós estamos falando da conversão da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase. Nessa figura verde são os fatores alostéricos que ativam as enzimas, rosa são os fatores alostéricos que bloqueiam essas enzimas. E vejam que faz todo sentido. O que ativa a PFK bloqueia a frutose 1,6-bifosfatase, o que bloqueia a frutose 1,6-bifosfatase ativa a PFK. Por exemplo, enquanto o AMP ativa a PFK1, o AMP bloqueia a frutose 1,6-bifosfatase, tá? Enquanto a frutose 2,6-bifosfato, fruto da insulina, bloqueia a frutose 1,6-bifosfatase na gliconeogênese, a frutose 2,6-bifosfato, fruto da insulina, ativa a PFK, ativa a glicólise, tá? Enquanto o ATP bloqueia a PFK, o ATP ele acaba ativando a gliconeogênese. Enquanto o citrato bloqueia a PFK, o citrato ativa a frutose 1,6-bifosfatase, tá? Outro ponto de regulação simultânea da via glicolítica e da gliconeogênese é a conversão do fosfenolpiruvato em piruvato pela piruvato-quinase e a conversão do piruvato em fosfenolpiruvato pela ação da piruvato carboxilase mitocondrial e da fosfenolpiruvato carboquinase citosólica, né? De novo aqui, mesmo raciocínio, tá? Enquanto o ATP bloqueia, né, a piruvato-quinase, a gente vê que outras moléculas vão estar ativando as enzimas da gliconeogênese, né? Então, por exemplo, acetil-CoA é um indicador, junto com o citrato, de abundância de precursores biosintéticos, né? Assim como a alanina. Então, uma abundância de precursor biosintético vai o quê? Ativar a gliconeogênese, o acetilcoenzima ativa a piruvato carboxilase, mas, por outro lado, a alanina, que é um indicador de abundância de precursor biosintético, bloqueia a piruvato quinase. Viram? Enquanto um precursor biosintético bloqueia a via glicolítica, bloqueando a piruvato quinase, ele ativa a gliconeogênese, ativando a piruvato carboxilase. O ADP, ele bloqueia as enzimas da gliconeogênese, porque sem carga energética alta, a gliconeogênese não pode acontecer em uma célula, né? E a frutose 1,6-bifosfato, que indica para a gente uma boa condição nutricional, que em teoria indica uma alta quantidade de glicose disponível, ela ativa a piruvato quinase, tá? Então a gente precisa perceber
que sempre o controle dessas duas vias metabólicas vai ser regulado tanto pela quantidade das enzimas, e isso responde à expressão gênica delas, e toda vez que a gente está falando de regulação da expressão gênica de enzima metabólica, a gente está falando muitas vezes de controle hormonal. Então, as enzimas-chave da via glicolítica são ativadas pelo hormônio insulina, e no caso da via gliconeogênese, elas são ativadas pelo hormônio glucagon. Então, os hormônios insulina e glucagon têm capacidade de regular a expressão gênica das principais enzimas envolvidas nas etapas irreversíveis da glicólise e da gliconeogênese. Somado a esse controle em nível de expressão gênica, a atividade das enzimas reguladoras por controle alostérico ou por modificação covalente acontece em resposta a sinais celulares, né? Então, basicamente, os controles das duas vias metabólicas são focados na conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato e na conversão do fosfenolpiruvato em piruvato, respondendo a esses sinais celulares. Só reforçando, mais uma vez, que quando eu estou falando da frutose 2,6-bifosfato, eu estou falando aqui da ação da insulina, que ativa a glicólise e bloqueia a gliconeogênese. Quando eu estou falando de ATP e AMP, eu estou falando de carga energética da célula, tá? E quando eu estou falando de citrato, quando eu estou falando de acetil coenzima A e quando eu estou falando de alanina, eu estou falando basicamente de precursores biosintéticos. De maneira geral, a gente pode dizer que carga energética alta bloqueia a glicólise e ativa a gliconeogênese. Carga energética baixa ativa a glicólise e bloqueia a gliconeogênese. Abundância de precursores biosintéticos bloqueia a glicólise, ativa a gliconeogênese, e a insulina ativa a glicólise, bloqueia a gliconeogênese, tá? Então, de novo, aqui os mesmos fatores, pontos de ativação em verde, pontos de bloqueio em rosinha vermelho, né? As mesmas duas etapas, regulando concomitantemente a glicólise e a gliconeogênese, reforçando a questão da regulação, respondendo à carga energética. Carga energética baixa e falta de precursores biosintéticos, além da presença da insulina, favorecem a via glicolítica. Carga energética alta e abundância de precursores biosintéticos em presença de glucagon favorecem a gliconeogênese. Pausa, volta, anota que isso é muito importante para a análise de situações problema que podem aparecer, repito, podem aparecer na prova 2. Então, diante disso, você precisa, com o mapa metabólico em mãos, saber aonde ocorrerá os controles e como as moléculas vão acontecer em situações que eu apresentarei, ou melhor, que eu posso apresentar nessas provas, tá bom? E aí, pessoal, para a gente terminar, é importante a gente frisar um pouquinho sobre a questão do lactato, né? O lactato, como eu disse para vocês, ele é produzido pelo músculo esquelético, né? Através da fermentação lática, principalmente quando a gente está em um exercício intenso, em uma situação de anaerobiose desse músculo, e ele também é produzido pelas hemácias. É importante a gente dizer, gente, que hemácia não tem mitocôndria, então ela só faz via glicolítica e, obviamente, para ela manter as quantidades de NAD mais disponíveis, ela é obrigada a fazer fermentação lática o tempo todo. Então, esse lactato, produzido por hemácia o tempo todo e produzido pelo músculo em situação de exercício intenso e falta de oxigênio, ele pode ser utilizado como fonte de energia em outros órgãos. Então, esse lactato é transportado pelo sangue e, através dos destinos do lactato, a gente pode ter produção de energia em outros órgãos, tá? Quais são os destinos do lactato e do piruvato, que é automaticamente produzido a partir do lactato? O lactato pode ser absorvido pelo fígado e no fígado convertido em piruvato. O piruvato, então, é sintetizado no fígado
por gliconeogênese que ali ocorre, pode ser convertido em glicose e voltar para o sangue e alimentar o próprio músculo em atividade extrema. É como se fosse assim, o músculo pega glicose, transforma em piruvato, fermenta piruvato em lactato na fermentação lática e produz 2-ATP. Joga esse lactato para o sangue, no sangue o lactato vai para o fígado, do fígado pega o lactato e transforma em piruvato, consegue, por gliconeogênese, transformar o piruvato em glicose, e essa glicose volta para o músculo. Esse ciclo de troca entre fígado e músculo, o músculo fazendo glicólise e fermentação lática e o fígado fazendo gliconeogênese, esse ciclo se chama ciclo de Cori e é a forma pelo qual fígado e músculo trabalham juntos para a manutenção dos níveis de glicose e atividade extrema no músculo. Porém, o lactato pode difundir para o sangue e ser absorvido por células permeáveis e bem oxigenadas. E nesse caso, esse lactato é convertido em piruvato, o piruvato vai seguir o seu caminho natural, entrando no ciclo do ácido cítrico e sendo completamente oxidado aerobicamente na presença de oxigênio, e nesses outros órgãos produzir uma grande quantidade de ATP, tá bom? Então, era o que eu queria falar. Com isso, então, a gente termina a nossa aula, ou melhor, né? São 2 grandes conteúdos aqui que a gente trabalhou numa única postagem: introdução ao metabolismo, glicólise e gliconeogênese, que eu aqui chamei de introdução ao metabolismo dos carboidratos. Vocês devem estar igual esse menininho, de tanta videoaula que a gente acompanhou, mas é muito importante estar com esse conteúdo todo bem sedimentado, para que vocês possam acompanhar as aulas presenciais, que a gente já começa com o ciclo do ácido cítrico, um dos metabolismos mais importantes que a gente vai falar. Tem que entender o ciclo do ácido cítrico para entender por que ele é conhecido como a grande fogueira metabólica da célula, tá? Então, vejam as videoaulas, façam as suas perguntas através do fórum, do WhatsApp ou por outro canal de comunicação disponível comigo. E espero que dessa vez estejamos em breve no campus para dar continuidade ao nosso curso de bioquímica de forma presencial, tá? Um grande abraço para todos vocês. Espero que o dia 8 possamos finalmente nos conhecer presencialmente e dar continuidade à nossa disciplina. Reforço que mesmo com as aulas presenciais, ainda teremos 2 conteúdos a serem trabalhados na forma de ENP. São eles: via das pentoses fosfato e síntese do glicogênio e fotossíntese, tá? Então, esses 2 conteúdos ainda terão postagens concomitantes com aulas presenciais, mas eu vou avisar em sala sempre que ocorrer e sempre mando notificação no AVA e no nosso grupo de WhatsApp. Grande abraço para vocês, bons estudos, espero que todos vocês sejam bem-vindos ao IFMG Campus Bambuí. Um forte abraço.